Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade. Como sempre, é um programa feito carinhosamente para vocês que me assistem. E agora, nessa grande possibilidade de nós estarmos ao vivo, estamos aqui, olha, nos estúdios da TV Guarulhos, Canal 3, apresentando ao vivo o programa, essa revista na TV, que também entra no ar durante a semana em outros horários, principalmente na sexta-feira às 23 horas, que era o programa inédito, mas agora o inédito está sendo hoje, não é? Afinal de contas, estamos aqui ao vivo. Antes de nós começarmos, hoje nós estamos homenageando o mês das mães. Então eu quero dizer para todas as mães que tenham toda a proteção, todas as bênçãos. E eu quero parabenizar neste programa especial a minha filha, a Ana Amélia, que é uma pessoa maravilhosa, que com certeza saiu uma super mãe, cuida lá da minha netinha, olha lá, tá vendo só a Ana Cláudia? Então, um beijo, filha, parabéns por essa alegria, que Deus te dê sempre proteção, saúde para você, para bebê, para que vocês possam caminhar essa caminhada fazendo sempre com muita alegria e com muito, eu diria, com muita saúde, que é o mais importante. Bom, teve também esse ano, gente, eu estou parabenizando porque realmente é uma data também muito especial, que foi o aniversário da minha netinha, minha primeira netinha, Helena. Parabéns pelo seu primeiro aninho, Helena, que Deus te abençoe e te proteja sempre, que você continue essa menininha linda, maravilhosa, que a vovó ama muito. É muito bom ser avó, viu, gente? É uma delícia. E eu quero também falar para vocês de duas coisas super importantes. Vocês sabem que como é importante nós sempre estarmos abertos a estar ajudando, parabenizando as entidades que fazem um trabalho bacana aqui na nossa cidade. E o Lar da Irmã Celeste, ela é um espaço maravilhoso, gente. E eles vão fazer um evento que eu achei fantástico, é uma marcha, vai ser amanhã às 10 horas. Que eles vão, com as crianças, andarem, percorrerem o local fora, nas imediações, e vão levar uma flor e vão levar também algo falando sobre a questão da violência. Eu acho que isso é tão importante, essa conscientização. A gente tem exatamente que fazer isso, começar com os pequenos, porque esses pequenos é que estarão, nos governos, estarão aí atuando, com certeza investindo na nossa nação. Então a gente quer agradecer e fica muito feliz de saber que existem entidades sérias e que fazem esse trabalho. Amanhã às 10 horas as crianças irão sair, então você está convidado para estar participando desse evento que eu tenho certeza que é um grande evento na nossa cidade. E falar também que para eles é muito importante o bazar. É uma forma que eles têm também de ter uma arrecadação e ajudar a instituição. Então, olha, eles estão precisando principalmente de roupa masculina, seja infantil ou adulto. É claro que é sempre bem-vindo as roupas femininas, também é necessário, mas nesse momento realmente o que eles estão mais precisando é de roupa masculina. Então, se você quiser levar alguma coisa que você tenha lá na sua casa, que você não está utilizando, pode levar lá, que eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado, eles vão te dar o recibo direitinho do que você levou, porque é uma entidade séria e tem esse propósito de estar ajudando a todos. Eu tenho certeza que dessa forma, quando nós podemos ajudar alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos, Então eu conto com vocês. Vocês sabem que o Lar da Irmã Celeste fica na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3035. E o telefone é 2455-3535. Eles recebem de segunda a sábado. Então vamos dar um pulinho lá e vamos colaborar, não é isso? Agora eu vou fazer um convite especial. A gente vai para o intervalo rapidinho, aí a gente volta. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso programa de hoje.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E hoje vai ser um programa super interessante, porque nós vamos estar abordando um tema que eu tenho certeza que você que está aí assistindo vai realmente assim gostar bastante, porque todos nós sabemos o como é importante, ou para nós ou para os nossos filhos, em algum momento na nossa vida, a gente sente essa necessidade. Na verdade, muitas vezes até a gente tem essa necessidade, mas acha que é difícil, que não dá para fazer, ou que o tempo já passou. E uma coisa que eu quero dizer agora, a gente sempre tem a mania, né, de usar o programa e falar assim, olha, vamos, né, pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. É claro que a gente tem que pensar, mas nós estamos vivos também. Então, essa oportunidade também é para nós. Muitas vezes nós esquecemos de realizar os nossos sonhos. Eu estava até conversando com o meu convidado aqui que eu quero fazer porque é um objetivo que eu tenho na minha vida, de falar bem inglês. E quando a gente fala de falar bem inglês, a gente procura uma escola que realmente venha de encontro, não é, com essa vontade e com essa nossa necessidade. E eu convidei aqui o Alexandre, que vocês vão passar a conhecer ele agora, porque ele tem um método muito bacana e ele vai estar explicando para todos nós. Então vamos prestar atenção que eu tenho certeza que vocês vão amar. Que bom você estar aqui, Alexandre. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Amélia. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. E é um prazer estar aqui podendo falar um pouco sobre esse trabalho que eu realizo e como eu posso ajudar as pessoas que têm interesse em aprender um novo idioma. Interesse ou necessidade, a gente sabe que hoje em dia não é só interesse, né? Muitas vezes existe essa necessidade. Como é que a gente pode transformar essa necessidade em uma coisa que não fique tão pesada, tão difícil, tão complicada como muita gente encara? A gente tenta remodelar isso daí. Você sabe que a gente percebe que a educação, ela vem cada vez mais, não é, passando por um processo é sempre renovador, né? O objetivo da educação é exatamente atingir as necessidades, né, da evolução dos tempos também, Sim. das pessoas. As pessoas não são as mesmas, né? Elas evoluíram, elas cresceram. Hoje nós temos várias situações que nos possibilitam formas diferentes do aprendizado. Uhum. E isso é muito importante porque a gente, através disso, nós vamos, através da tecnologia também, a gente vai, não é, tendo um aperfeiçoamento e vai ganhando no tempo, vai ganhando condições melhores. Muitas pessoas às vezes acham, o modernismo, as pessoas ficam muito no computador, ficam muito, não é, no celular. Claro que tudo que é muito é ruim, mas trazem grandes benefícios também, não é? Hoje possibilita você estar conversando com todas as pessoas aonde quer que elas estejam. E dessa forma, e não perdendo o elo. Por exemplo, o seu trabalho é isso. Você pode estar falando com alguém da Itália, mas não perdendo aquele elo de sermos brasileiros, de fazermos parte da mesma, né, do mesmo país. Mas a gente está começando a falar, antes de mais nada, eu quero que você me fale o nome da escola. Bom, o nome da escola é We Trust. E esse we vem de nós, e o trust é um verbo que ele significa confiar, acreditar. Então esse nome, nós escolhemos o nome, eu e as minhas duas sócias, porque a gente acredita não só na empresa, mas a gente acredita no potencial de cada pessoa. A gente sabe do potencial que cada um tem de conseguir atingir os seus objetivos, quando às vezes ali as pessoas elas precisam de uma certa direção, de um como fazer, mas a gente acredita em cada um dos nossos alunos, a gente acredita que cada um tem a possibilidade de atingir esse objetivo de falar inglês, por isso a gente tem esse nome. Antes de nós começarmos a falar sobre o método, sobre a escola, como é que surgiu? Como é que você, né, falou, não, vamos montar, como é que foi tudo isso? Explica pra gente. Tá, bom, foi assim, eu venho dando aula já tem uns 15 anos aí, apesar de não parecer, né, eu não sou tão novinho, mas chega uma hora que quando você tá ali sozinho fazendo um negócio, chega uma hora que você enche a sua agenda e você não consegue mais expandir aquilo. Então você começa a pensar em formas de como eu vou conseguir atender mais pessoas, né? As pessoas vêm me procurar e dar aula para mim não é uma coisa que eu faço só pelo dinheiro, é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que me dá prazer. Então você começa a pensar como é que eu vou ajudar essas pessoas que estão vindo pedir ajuda. E aí conversando com essas minhas sócias, uma delas também é professora há bastante tempo, ela também tinha uma lista de espera que nem eu, a gente pensou, bom, vamos então montar uma empresa onde a gente consegue expandir isso que a gente faz. Então a gente tenta levar a mesma qualidade que tem as nossas aulas para outras pessoas. Então hoje em dia a gente coloca professores para dar essas aulas, só que as aulas têm o mesmo formato que tem comigo ou com a Carolina, que é a outra professora.
Isso é muito bom, né? Porque eu vejo assim, que um grande negócio, ele surge realmente eu acho que é uma experiência de vida, né? Isso que você acabou aproveitando, quer dizer, essa necessidade de, vamos, né, ampliar as possibilidades. Tanto de você poder estar oferecendo o serviço que seria o ensino, como também das pessoas que queriam receber, né, essa orientação sua ter a possibilidade. E aí, no caso, então, vocês montaram. E como que funciona, assim, qual o diferencial que você vê, por exemplo, através desse método que você tem? Bom, então é assim. Quando uma pessoa hoje está interessada em fazer aula com a gente, inicialmente há uma entrevista onde nós conversamos com a pessoa e a gente tenta entender qual que é a necessidade dela. É a minha primeira pergunta: por que você quer fazer inglês? Então você quer fazer inglês? Algumas pessoas elas já vêm com uma motivação intrínseca, né? Que é aquela coisa de eu gosto, eu quero fazer porque eu gosto. Essas pessoas a gente tem a maior facilidade com elas porque ela é leve para ela gosta de fazer, é um prazer para ela estar fazendo. Já algumas outras pessoas, ela tem uma motivação externa. Às vezes é a empresa que demanda, às vezes é uma viagem que ele vai fazer, às vezes é um mestrado que está fazendo. Então é importante para a gente entender essa necessidade para poder montar uma aula que supra essa necessidade. Então a gente vê para que a pessoa precisa do inglês, quais são as dificuldades que aquela pessoa tem e coisas que ela gosta. Tudo isso a gente consegue trazer para dentro da aula. Por ser uma língua, um idioma, é muito flexível. Então a pessoa gosta de filme, a gente consegue trazer filme para dentro da aula, a pessoa gosta de música, a gente consegue trazer música para dentro da aula. Então não existe uma aula pronta para um aluno. Cada aula é meio que única, né? Então a gente vai focar ali nas necessidades, dificuldades, gostos pessoais daquele aluno específico. E você estava conversando comigo nos bastidores, que eu achei bastante interessante, até porque você tem essa visão, enquanto professor, né, que as pessoas, para elas aprenderem, cada pessoa tem um sistema, quer dizer, tem uma, Exatamente. Eu diria assim, uma forma de ser, né? Um é mais visual, outro é mais auditivo, e tudo isso você não reaproveita, você vai observar e vai analisar. Isso é levado em consideração também. Então o estilo de aprendizagem visual, auditivo, sinestésico, tudo isso também é avaliado, tudo isso é levado em consideração. Então quando a gente percebe que um aluno ele é mais visual, a gente vai trabalhar bastante com imagens. Se a gente percebe que um aluno é mais auditivo, a gente vai trabalhar bastante com sons. Então a gente leva tudo isso em consideração, porque num grupo, né, quando você tem um grupo muito grande, não dá para fazer esse tipo de trabalho. Você tem que levar em consideração a necessidade do grupo todo. Aí eu não consigo fazer uma coisa tão específica. De um grupo acaba saindo que 1, 2 ali desenvolvem super bem e o resto fica meio ali travado. Ao passo que quando você tem um aluno só, você consegue ver aquele estilo dele e trabalhar naquele estilo. Isso que é importante, né? Você respeita a individualidade de cada um. Exatamente. E isso que vai fazer a diferença, né? Eu vejo que, é claro que nós vivemos numa sociedade, é muito bom quando nós estamos em grupo, nós também desenvolvemos em grupo, mas tem determinados momentos que as dificuldades, elas têm que serem trabalhadas de forma individual também, né? Observando cada dificuldade de cada um. Porque aí o que acontece? Quando você pode dar, e você tem essa condição de estar trabalhando com o aluno de uma forma individualizada, você consegue observar onde é que está a dificuldade dele e trabalhar mais aquele lado, né? E aí ele desenvolve melhor. Exatamente. Não é isso? Gente, vou ter que pedir licença para ele, vocês acreditam? A gente vai ter que ir para um comercial da TV, mas olha, não saio daí que a gente vem explicando muito mais para você.
Mas eu também vou perguntar. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. No ar é maravilhoso, né, gente? É rapidinho, é super bom, né? Fortes emoções, né, Alexandre? Exatamente. Tá gostando de fazer o programa? Estou super à vontade, tá sendo É muito bem, bom, bem né? bacana. Porque você tem a possibilidade de estar falando com as pessoas e saber que as pessoas estão te ouvindo é muito bom, né? Tá ao vivo isso? É ao vivo. Tá ao vivo, olha lá, nós estamos ao vivo. Me diga uma coisa. Você mandou algum material pra gente que eu achei bacana. Eu até vou pedir pro Lucas também colocar, em que a gente faz uma explanação, né, da escola, que eu acho legal. Então, vamos começar a fazer, que aí ele vai colocando. Sim, na verdade, assim, nós não temos uma escola física hoje em dia. Então, hoje em dia, como é que funciona? Pode deixar, tá, Lucas? Tanto as aulas, elas são personalizadas, como também o local onde o aluno vai fazer, é ele que escolhe. Então, o aluno chega pra gente e fala assim, olha, eu quero fazer aula no meu local de trabalho, a gente vai mandar um professor até lá. Eu quero fazer aula na minha casa, a gente vai mandar um aluno até lá. Ou se um aluno, né, preferir, sei lá, fazer, olha, eu trabalho aqui perto do shopping Eldorado e eu quero fazer aula num café que tem aqui, sem problemas também. Tudo isso a gente conversa com eles. E lá que você colocou, que você mandou para mim, que tá aqueles diferenciais da escola. Aham. É bem isso que nós estamos falando? Isso, exatamente. São essas aulas personalizadas, a individualidade de cada um. O aluno escolhe onde ele quer fazer aula, qual é o melhor horário para ele fazer aula. Então ele quer fazer aula logo cedo, ele é uma pessoa que produz logo cedo, a gente manda um professor para ele fazer aula logo cedo, horário do almoço, pós-expediente, tudo isso daí é trabalhado. Entendi. Lucas, vamos passar na outra então? Ali, olha. Tá, teste de nível, então importante assim, também, né? Exatamente, né? Então, quando o aluno vem pra gente, muitas vezes ele já passou, já teve outras experiências em outras escolas, então ele tem um certo conhecimento e esse conhecimento tem que ser levado em consideração. Então, quando o aluno vai iniciar, nós fazemos um teste, a gente vê qual que é o nível dele, e o nível é importante porque se eu coloco um aluno num nível muito fácil, ele vai sair da aula com a impressão de que não aprendeu nada. Se eu coloco ele num nível muito difícil, ele vai ficar com a impressão de ele vai ficar frustrado por não conseguir acompanhar. Então o nível sempre é aquele que ele consegue acompanhar, mas gera um desafio. Se está muito fácil, não está no nível certo. Tem que gerar um desafio. E é importante porque você vê que assim você tem possibilidades, mesmo para aquele que está iniciando, não é? Eu acho que isso também é importante. Com certeza, nós temos alunos que começam ali, nunca tiveram contato nenhum com o idioma, vai começar do zero, até alunos que já falam bem, só querem desenvolver melhor, só querem praticar um pouco, a gente tem esse perfil também. Até também porque é importante, às vezes o aluno ele sabe bem, mas ele tem que estar sempre em contato para que ele não perca, né, também, não é? Eu acho que, como você falou, é o treino, né? Você tem que estar sempre treinando, né? Comparam fazer aula de inglês com academia, você para de fazer, você meio que sai de forma, né? Não é? Então você sempre tem que estar mantendo um contato, um certo contato ali, para estar afiado no idioma. Uma pergunta, por exemplo, Sim. Né, não está na nossa pauta, mas eu uso esse programa, Alexandre, para tirar as minhas dúvidas. Mulher de verdade, programa de verdade. Principalmente para esclarecer as minhas dúvidas, né? Você que me assiste sabe disso. Mas, por exemplo, eu lembro que na época que eu estudei, que eu tive o inglês, que foi no ginásio, colegial, o que acontecia? Era aquela aula, né? Desculpe, professores, mas era uma aula que era preocupante. Eu ficava até meio escondidinha assim, porque se o professor ficava, what time is it, please, pelo amor de Deus, né? Eu não sabia falar a hora, eu ficava tão nervosa, eu era muito tímida. Então, eu acho que isso acaba carregando, né, para a vida. Sim. E aí, o que acontece? Você acaba achando que nunca você vai poder aprender o inglês. Que vai ser muito difícil. E aí, como trabalhar isso? Eu queria que você aproveitasse esse momento para falar, porque tem muita gente, eu tenho muita amiga mesmo que quer fazer, que está assistindo o programa que eu sei, que quer aprender a falar bem, que se comunicar bem, mas acha que, de repente, o tempo passou. Então, quando a gente pega pessoas com esse perfil, isso a gente chama de crença limitante. Quando você tem na sua cabeça de eu nunca vou conseguir aprender inglês, eu já fiz, já tentei diversas vezes, nunca consegui, nunca vou conseguir. Isso é uma crença que você adotou para você. Não é a verdade absoluta. Talvez você não tenha tentado uma abordagem que realmente fosse efetiva para você. Então, essas aulas que a Amélia estava falando, né, de lá, da escola e tudo mais, isso evoluiu bastante. O nosso mundo mudou, a educação vem mudando e a gente percebe que esse método, né, muito tradicional, ele não funciona. Porque hoje você tem aqui no Brasil
um percentual de 5% só da população que fala inglês. Então a gente percebe que esse método não era muito eficaz. Então o que a gente começa a fazer? A gente começa a aplicar outros métodos para ver o que dá resultado. Mas o que eu garanto é, qualquer pessoa pode aprender inglês. Falar inglês é uma habilidade como qualquer outra, né? É como tocar violão, é como dirigir. Se você dedicar um tempo suficiente naquilo, você vai aprender. Na verdade, o aprendizado, ele é até inevitável. É a mesma coisa que você virar para uma criança ali que está começando a aprender algumas coisas, e aí a criança olha ali alguma palavra que ela não deve falar, e você fala assim, não é para falar isso. Já aprendeu, vai falar. É a mesma coisa no inglês. Se você for exposto àquilo o tempo suficiente, você vai aprender, não tem como não aprender, né? Tem que ter uma abordagem que funcione ali, né, para aquela pessoa em específico, mas é inevitável. O aprendizado é inevitável. E você vê, assim, existe uma coisa também que eu acho que é importante, as pessoas sempre têm aquela, às vezes a pessoa começa a fazer o curso e ela não dá continuidade. E eu acho, não sei se você concorda comigo, Alexandre, mas deve ser por essa questão que você aborda, que eu acho que é super importante, que no seu curso já não tem. Porque você prepara a aula de acordo com a necessidade, com aquilo que você vê que é importante para a pessoa. Exatamente. E aí a pessoa se sente inclusa naquele objetivo, né? Ela faz parte daquele objetivo. E aí ela vai. Porque quando você entra num local, que já também aconteceu comigo, de tentar outras vezes, tá, gente? E não dá certo. Sim. Porque, não, sabe, aquilo não rolava, não aprendia. Então eu acho que isso é importante, né? Você usar o seu tempo para as coisas que realmente você deseja, ou porque existe uma necessidade objetiva lá, pontual, ou porque você tem essa vontade também, que eu acho que também é super importante. É muito frustrante quando a gente está dedicando tempo e gastando dinheiro e não vendo resultado. Então, se você está ali indo num curso de inglês e você não está vendo resultado, isso é muito frustrante em qualquer área, né? Você está indo na academia, você não está vendo resultado. Você está fazendo determinado curso, você não está vendo resultado. Então as pessoas elas tendem a querer abandonar, porque não estão vendo resultado. Ao passo que o resultado ele é muito motivador. Então quando o aluno está indo para a aula, mesmo que ele não seja apaixonado pelo idioma, mas aí ele começa a ver um resultado, o resultado é a motivação. E isso que vai manter o aluno ali continuar fazendo, porque ele está vendo resultado. Eu queria aqui também falar para você que o que eu vejo que nós precisamos é exatamente assim, estar aberto, né, realmente a nos permitir. Né? Então, quando você tem, por exemplo, é uma aula individual praticamente, Sim. não é? Porque você vai estar dando atenção para o aluno ali naquele momento. Então, o que acontece? Você passa a ser o centro da atenção e aí eu acho que você se sente protegido, sabe? Você se sente seguro. Valorizado, respeitado, entendeu? E você não fica com aquela dificuldade que às vezes você estando num grupo muito grande, de você falar uma palavra ou de você ter feito um exercício e que ele não esteja correto, né? E que acaba, por exemplo, às vezes você com vergonha, até deixando, né? Falar, realmente eu não sigo. Porque errar também todo mundo erra. Sim, faz parte. Mas muitas pessoas não querem errar. Num grupo, algumas pessoas, você tem perfil de alunos, né? Então tem alguns alunos que eles são bem desinibidos e eles não têm problema em errar e eles vão falar e se tiver errado tudo bem. Agora, algumas pessoas elas são um pouco mais tímidas para falar na frente das outras. Então essas pessoas mais tímidas, elas tendem a ficar bem ali quietinha na delas, como você falou ali, tomara que o professor não me veja, que ele não me pergunte nada, porque elas têm receio de errar. Sendo que numa aula individual, a maioria das nossas aulas elas são individuais. A gente trabalha também com grupos bem pequenos ali, contanto que os alunos estejam à vontade. Mas numa aula individual não tem jeito, né? Vai ter que ser você mesmo para falar. Mas isso é bom porque você vai acabar desenvolvendo uma habilidade que num grupo você não desenvolveria. E você pega uma proximidade também, né? Eu acho que você acaba né, se adaptando com o método, aí você vai embora. Sim. Eu digo isso porque eu até comentei com você também nos bastidores, eu faço, por exemplo, pelo EAD uma graduação agora. Legal. E a gente acaba se familiarizando, mesmo que seja lá o professor dando a aula, nossa, você parece que ele está realmente falando para você de uma forma individual e fica até muito mais fácil para você aprender. Bacana, isso que você comentou do EAD é interessante porque a gente consegue trabalhar com isso também. Nós temos hoje aulas presenciais e aulas por Skype ou alguma outra ferramenta que funcione parecido. A gente tem inclusive uma aluna na Itália que ela faz aula com a gente de lá,
né? Então hoje em dia você não tem essa barreira da distância. O aluno consegue fazer aula de qualquer lugar. Ah, mas eu estou assistindo, mas eu moro numa outra cidade, eu não vou conseguir fazer aula. Não, consegue. A mesma aula que você teria ali presencial, a gente consegue oferecer uma aula também via Skype ou alguma outra ferramenta do mesmo tipo. E aí, no caso, ô Lucas, você está colocando para mim o GC dele direitinho, com o contato, tudo certinho? Porque a gente está falando, muitas pessoas às vezes têm vontade, né, de falar, poxa, eu quero, né? Sim. Como é que eu vou buscar isso? A Amélia está falando, eu estou me empolgando, já quero fazer minha matrícula, mas e aí? Mas é bom você também falar isso, vamos registrar. Tá bom, vamos lá. Então, qualquer pessoa que estiver interessada, que tiver dúvida, quer marcar uma entrevista comigo ou com um dos meus sócios, vai ter os nossos contatos aí, telefone, e-mail. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer atender vocês, vai ser um prazer esclarecer como nós trabalhamos. A gente pode demonstrar um pouquinho, né, para você como funcionam as nossas aulas, como a gente trabalha. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu acho que nós temos até um flyer também aí que mostra, não é, o contato de cada um deles, não temos, Lucas? Aí, Isso. ali... Nós não conseguimos ver porque nós estamos distantes, né? Mas na televisão dá para ver direitinho, Legal. né? Mas assim a gente passa. Mas reforça o seu, Bom, seu então, contato. o meu telefone, eu sou o Alexandre, meu telefone é o 9011, né? 98199-9757. O meu e-mail pessoal é ale_osarias@hotmail.com, mas tem um e-mail da empresa ali também, que agora eu não lembro. Mas você que está assistindo está vendo direitinho. Eu cuido das aulas, da preparação de aulas, de treinamento de professor. É professor mesmo, né? né? Parte mais técnica e tudo mais. Mas é muito importante, né? É muito importante porque o professor é que faz, não é? É que vai realmente sentir como é que está aquele aluno e fazer aquele aluno ir para frente, progredir. E é um prazer da aula, né? Eu acho que assim, é muito importante para mim que a aula seja prazerosa para o aluno, porque quando a aula é chata para o aluno, ela normalmente não é chata só para o aluno, ela é chata para o professor também. Então eu não gosto de dar aula chata, as nossas aulas elas não são chatas, porque é chato para a gente também. Então a gente tenta preparar uma aula que seja o mais interessante possível para o aluno e para o professor também. Ô Lucas, nós já estamos no intervalo? Não acredito, Alexandre, tá voando? Muito rápido, né? Então a gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Nossa! Você falou, Amélia, eu queria ter falado isso aí. Legal. Estamos de volta, tá vendo só? Olha só, voltou rapidinho. Estamos aqui, não é, na TV Guarulhos, nesse espaço maravilhoso aqui, falando com o Alexandre, que eu já estou amando, porque ele é uma pessoa encantadora, né, gente? É um professor maravilhoso, é verdade. A gente vê a sua competência, a maneira como você se explica. E uma coisa que eu acho que é importante, sabe, Alexandre? Quando a pessoa ela fala com os olhos, né? Os olhinhos brilham, é porque você faz aquilo que você gosta. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz bem feito. Não é verdade? É verdade. E hoje nós estamos aqui
né, durante esse programa falando da importância que tem, né, o inglês na nossa vida e principalmente assim, que hoje nós temos aqui na nossa cidade um curso maravilhoso que eu tenho certeza que é o curso que você estava procurando. Sabe por quê? Porque ele vai estar atendendo às suas necessidades e também à sua vontade de aprender. Às vezes nós precisamos aprender inglês porque exige um momento que nos obriga, tipo, eu trabalho numa empresa ou então eu estou no mestrado, então existe aquela necessidade ali pontual que a gente tem que poder, né, estar cumprindo. E às vezes não existe essa necessidade, mas existe aquela vontade, que é o meu caso, de aprender o inglês, de falar bem o inglês. E muitas vezes a gente fala, não sei, existem aqueles métodos já prontos, né, naquela sala de aula tradicional, que você chega lá já tem aquele material, que já tudo ali certinho, que você tem que aprender ou não. E muitas vezes aquilo não é o que você realmente está precisando. Aí eu chamei o Alexandre, porque eu fiquei encantada com o método, com a escola, e eu falei, olha, a gente tem que levar, vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, e tudo que é bom eu gosto de apresentar. E por isso que eu trouxe você, Alexandre. Legal, um prazer. Fala pra mim, hoje, e não é só hoje, já desde algum tempo que a gente percebe a necessidade do inglês. Mas você me falou algo muito interessante, né? Que na nossa população, no são Brasil, poucos, 5% né? fala inglês 5%. fluentemente, né? Muito provavelmente porque a gente percebe que essa abordagem que vem sendo usada nas escolas tradicionais, no ensino médio, no ensino regular, ela não é tão eficiente assim, porque se fosse, a gente passa aí tendo inglês, né, uma boa parte desse ensino, a gente falaria, mas a gente não fala. Então a gente tem que buscar outras formas enquanto esse método não é aí atualizado. Mas apenas 5%. E uma coisa interessante, Amélia, é que assim, o salário das pessoas que falam inglês fluentemente, ele chega a ser até 60% maior do que as pessoas que não falam inglês. Então, assim, além de abrir portas, porque o inglês abre portas para você em N situações, as pessoas que falam inglês, elas também, no geral, elas ganham mais do que as pessoas que não falam. E eu vejo que é também importante nós falarmos que, além do fator de ganhar mais hoje, o que a gente percebe no nosso país, e a gente vai falar do nosso país porque nós moramos aqui, é que existem muitas pessoas que realmente estão desempregadas, não têm emprego, não se acham emprego. Mas eu vejo que não é bem assim. Não é que não tem um emprego. Talvez não tenha a pessoa qualificada para o emprego. As pessoas têm que se qualificarem. Então, quando as pessoas elas buscam conhecimento, aperfeiçoamento, quando elas têm o inglês, elas com certeza vão estar empregadas. Sim, é um diferencial muito grande você falar bem inglês. E o falar bem inglês não significa que você tenha que estudar por anos, né? Às vezes você tem ali um básico do inglês, mas se você tiver um básico bem estruturado... Tô gostando da ideia. Você consegue se virar super bem, né? Se você conseguir falar... Porque no básico do inglês, o que você aprende? Não é só verbo to be, né? Você aprende o verbo to be, mas todo curso básico de inglês você vai aprender a falar. De coisas que você gosta e que você não gosta, da sua rotina, de coisas que você fez ontem, anteontem, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você aprende a falar de passado e você aprende a falar de planos para o futuro. Tudo de forma meio básica. Mas se você tem esse básico bem estruturado, você já se vira super bem. Tanto em algumas reuniões, em situações de business, ou em viagens, ou mesmo em filmes, músicas, quando a gente começa a fazer inglês, você começa a perceber que parece que tira um véu, assim, sabe? Que antes você olha assim e fala assim, como é que eu não entendia isso e agora eu estou entendendo tudo isso, né? É porque vai fazendo novas conexões ali na sua mente, no seu cérebro, e você vai começar a entender mesmo. É bem interessante isso. Você vai ligando, né? Exatamente, você vai passando a fazer parte desse mundo, não é? Exatamente. E me diga uma coisa, esse curso, esse trabalho que você faz através da sua escola, como é mesmo o nome da escola? Porque eu sou péssima de gravar nomes, gente. We Trust. Tá vendo só? No caso, a partir de que idade? Olha, não tem uma idade para começar. Por ser aulas personalizadas, a gente monta aula tanto para crianças, quanto para adolescentes, como para adultos, só que a abordagem é diferente, né? O material usado é diferente, mas assim, não existe uma idade. E é até interessante essa sua pergunta, porque assim, crianças aprendem muito bem, justamente porque criança, ela não vem com aquela mentalidade de que é difícil, né?
ela não sabe se é difícil ou se não é, ela nunca fez, então ela não vem com aquela crença de que eu não vou conseguir. Então a criança vem como uma folha em branco pra gente. E é muito mais fácil trabalhar com uma folha em branco, né? Então a criança costuma assim a deslanchar, a fluir super bem. E não existe uma idade muito certa, né? Tem crianças que são alfabetizadas de forma bilíngue, elas vão aprendendo o português e o inglês ali em conjunto. Então não existe. As mesmas associações que elas vão fazendo para o português, elas vão fazendo também para o inglês. E eu vejo assim que o nosso cérebro, quanto mais você não exercita, Sim. melhor ele fica, né? É um músculo, né? É verdade. Dizem que é um Mas músculo. É que a gente tem que estar ali atento e eu vejo assim que temos que aproveitar tudo que nos é oferecido. Eu acho que o grande nosso objetivo de vida é nós sermos felizes. Exatamente. E para ser feliz, eu vejo assim, não é só nós adquirirmos, né, termos coisas, mas é fazermos coisas que a gente tem vontade e que são também, às vezes, muitas vezes, aparentemente não é só a questão da vontade não, mas da própria, eu diria assim, que faz parte do ser humano, né? Novas descobertas, você estar num mundo diferente, você buscar uma visão, uma amplitude maior. Eu acho assim que nossa vida, todos os dias quando a gente abre de manhã, a gente pode abrir a nossa janela e a gente vê aquela claridade, esse é o nosso mundo, né? Eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente tem que estar aprendendo, fazendo, né? Então você se transformando, né? Você ter o objetivo de fazer inglês, você colocar isso como uma meta e você conseguir conquistar essa meta é muito realizador, é muito gratificante. Você vê que você quis aquilo e você foi capaz de conseguir aquilo. E nisso a gente pode te ajudar. Com certeza. Por isso, eu acho que a oportunidade é agora, né, Alexandre? Exatamente. A gente está trazendo para as pessoas uma grande oportunidade. E eu vejo também que, assim, muitas empresas, elas recorrem a essa necessidade de ter esse profissional e que, às vezes, o profissional, ele quer buscar, mas ele fica perdido aonde encontrar, não é? De uma forma eficiente, mais rápida, porque eu acho que acaba se tornando mais rápido. Por quê? Porque a atenção, ela é ali. Sim, né? sim. Rápida que eu falo assim, em você atingir os objetivos. É claro que tudo na vida existe um período, ninguém vai entrar hoje e no dia seguinte vai estar lá, né, brilhantemente. Mas quando você vai gradativamente sentindo que os seus objetivos estão sendo alcançados, é nesse sentido que eu falo que é a rapidez. Uma aula individual, né? Rende muito mais, né? Isso. O aprendizado numa aula individual, ele é mais rápido do que num grupo. Num grupo ali você tem várias pessoas ali para você dar atenção e tudo mais. Uma aula individual não. Então assim, você está em determinada lição, o aluno está com dificuldade naquela lição, a gente fica um pouco mais até suprir todas aquelas dificuldades, até sanar todas as dúvidas. O aluno não está com dificuldade, a gente vai embora. Então não tem ali um cronograma de que eu tenho que te dar um livro em um semestre, não. Tanto que o aluno fala para mim, quanto tempo vai demorar? Não sei, depende da rapidez com que você aprende, do quanto você vai se dedicar. E a gente faz muito isso também, a gente orienta muito também em questões de como estudar, quanto estudar, onde estudar, tudo para maximizar o aprendizado do aluno. Porque hoje você tem recursos, né? Demais. Você vê as músicas ali, você tem as músicas que podem estar te ajudando muito, Sim. Você tem os filmes que também podem estar te ajudando, quer dizer, você tem aonde buscar também, né? Exatamente. E aprimorar aquela aula que você teve, também não estudar só naquele momento, não é? O inglês ele não é aprendido só dentro da sala de aula, né? Não é só em aula que você vai aprender inglês. Então, quando você começa a aprender inglês, a gente sempre fala para os alunos ficarem atentos com tudo ao redor, porque o inglês ele está inserido na nossa vida. Então, a gente tem filmes, a gente tem músicas, a gente tem séries, a gente tem celular com aplicativos, a gente tem vídeos no YouTube, tudo, a gente é cercado pelo idioma. Então, quando você está aprendendo, é muito importante você começar a prestar atenção nessas coisas, porque tudo isso vai te ajudar. E quanto mais contato você tiver com o idioma, mais rápido você vai adquiri-lo. Porque o que eu quero dizer também que eu acho que é importante, assim, você tem as aulas, mas é importante também que você se dedique, né? Sim, com certeza. Não adianta só você ter aquele momento de aula, que naquele momento lá você está aprendendo, mas depois você não exercitar esse aprendizado. Não, sim, com certeza. É o que você faz fora da sala de aula que conta muito, não é só a aula, é um trabalho em conjunto, né? O professor faz a parte dele, a gente faz a nossa parte, mas a gente também, né, orienta o aluno que se ele não fizer a parte dele também, aí o resultado vai ser proporcional.
E existe a possibilidade, Alexandre, por exemplo, tem uma família que ela se programa uma viagem para o ano que vem, vamos dizer, final do ano que vem, tem um ano. Uhum. E ela quer pelo menos ter alguma base, alguma coisa de como, né, chegar no local e poder estar falando e principalmente entendendo também, né? Uhum. Existe essa possibilidade, por exemplo, desse grupo fazer essas aulas? Sim, existe, né? Que nem eu falei, nós trabalhamos com pequenos grupos, contanto que o objetivo seja o mesmo, o nível seja o mesmo, aí a gente consegue montar um grupo ali pequeno, montar uma coisa mais personalizada, mas sim, existe perfeitamente essa possibilidade. E material didático, como que você trabalha? Olha, então, varia, né? Então, tem alguns alunos que chegam para mim e falam assim, olha, eu quero aprender Business English, inglês para negócios. Então, vamos ver qual material seria interessante para você. Tem pessoas, grande maioria do público, a grande maioria das pessoas, vem pra gente querendo aprender o que a gente chama de English Day by Day, que é o inglês do dia a dia. Aí para isso existem algumas séries de livros, né? Tem algumas que a gente usa, mas tem uma que a gente mais usa, que é um material bem interessante, que vem de Cambridge. O aluno vai precisar comprar esse material, é bem interessante sim que ele compre esse material, né? É um student book, um workbook, um livro para usar em aula, um livro de atividades, mas a aula em si, ela é tão dinâmica que o aluno mal pega o livro ali para fazer atividades. Ele vai pegar o livro, vai abrir, vai fazer um exercício ou outro, mas isso assim, de uma aula de 1 hora, 80% desse tempo, ou ele vai estar ouvindo alguma coisa, ou ele vai estar falando alguma coisa, e 20% do tempo é teórico. A não ser que o aluno chegue para mim e fale, olha, Ale, eu preciso de uma aula mais teórica, porque eu preciso do inglês para passar num vestibular. Então a gente muda toda a abordagem e faz uma coisa mais teórica. Mas no geral, uma pessoa que vem para mim e fala, olha, eu quero aprender a falar e entender, a gente faz uma aula bem mais prática. Para que a pessoa tenha assim uma possibilidade de estar ingressando no curso, você vê a necessidade de um período de quanto tempo? Por exemplo, quantas vezes por semana? 1, 2? Como que você acha que você sugere para a pessoa? Então, tudo isso é individual, Amélia, porque varia, né? Se a pessoa tem uma certa urgência, a gente pode aí ver de fazer 4 horas por semana, 3 horas por semana, isso para uma pessoa que tem um pouco mais de urgência. Uma pessoa que não tem tanta urgência, 2 horas por semana funciona legal. Agora, se a pessoa fala assim, eu só vou conseguir fazer 1 hora por semana, eu não vou aprender? Não, vai aprender. A frequência é um pouco menor, mas que nem eu te disse, né? A gente aprende muito fora da aula. Então, se o aluno ele conseguir se dedicar fora da aula, mesmo fazendo 1 vez só por semana, ele também vai ter os resultados dele. E aí você passa toda a orientação dos caminhos que ele pode estar recorrendo para poder estar fazendo esse trabalho nos outros dias que ele não está em aula. Exatamente, a gente vai passar ali dicas e instruções de como estudar, o que vai estar dando mais resultado para aquele objetivo que ele quer. Hoje, você acha que a procura está sendo maior como? Muitas pessoas vêm pra gente querendo essa prática do inglês mesmo, né? Porque a gente tem muito aluno que já estudou em outras escolas e não conseguiu obter o resultado que eles queriam. Então eles falam pra mim, olha, eu até entendo alguma coisa, eu leio, eu consigo entender, eu ouço, eu entendo alguma coisa ou outra, mas na hora de falar eu travo. Porque não praticou a fala o suficiente. Então vamos trabalhar isso daí. Eu acho que o falar que pega mais, não é? O ouvir, entender e o ler são habilidades mais passivas, né? O material está ali, você não precisa fazer nada. Você só ouve, tenta filtrar ali algumas coisas, ver o que você consegue captar lá e entender. Já na hora de falar, aí é um processo mais ativo. Você precisa construir a frase, você precisa pegar aquele conhecimento que você tem, organizar ele. E falando sobre isso daí, uma coisa interessante é que é assim, né? Muitas pessoas eles julgam o inglês como uma coisa muito difícil, porque nós temos 2 processos aí, um processo consciente e um processo inconsciente. Quando a gente está aprendendo qualquer habilidade, eu preciso pensar para fazer. Que nem quando eu aprendo a dirigir. Eu preciso pensar tudo que eu vou fazer, né? Eu vou entrar no carro, eu vou colocar a chave na ignição, eu vou dar partida, eu vou pôr o cinto, eu vou soltar a frente, eu preciso pensar. Depois de um tempo, esse processo ele fica automático. Eu entro no carro, não preciso pensar nada, eu vou ver, eu já estou dirigindo já. Não preciso mais pensar. O meu cérebro ele se condiciona de uma forma que eu não preciso pensar em cada etapa. Falar inglês é a mesma coisa. Quando a gente está aprendendo, né, está no campo consciente,
eu preciso pensar em todas as etapas. Então, é he, eu tenho que colocar um S aqui, she works, qual que é a preposição que usa, né? Tudo isso eu preciso pensar e aí parece que o aluno dá uma travada, ele fala assim, eu nunca vou conseguir falar isso. Mas depois de um tempo de prática, depois de uma prática por um tempo determinado, isso passa a ser inconsciente. É que nem eu falar em português, você não precisa pensar em todas as regras, simplesmente vai saindo. O inglês é a mesma coisa, mas precisa de uma certa prática para chegar nesse nível de ficar meio que inconsciente. Você vê que hoje, por exemplo, as crianças que elas... existem algumas dúvidas das mães no sentido de que, por exemplo, quando elas estudam, aí como professor, 2 línguas, pode uma atrapalhar a outra? Não. Não existe isso. Não atrapalha. Porque o aprendizado do idioma, ele se dá por associação. Então a criança, quando ela está aprendendo o português, a língua materna, seja qual for, ela vai fazendo associações. Então a mãe pega e fala assim, mesa, mesa, né? E a criança ouve ali e vai captando aquilo. Ela fazer uma associação ou 2 associações não vai fazer diferença. Não vai atrapalhar no processo. E muitas vezes é até melhor fazer isso já como criança, porque ela já está fazendo uma associação, já aproveita e já faz 2. Do que depois deixar para a pessoa crescer, ficar adulto e aprender ali fazendo algumas associações equivocadas, porque tem algumas escolas que você aprende a fazer associação de palavras em inglês com palavras em português. Isso não é interessante. O interessante é que você associe as palavras em inglês ao real significado e não ao português, né? O seu falar em inglês não depende do seu português. Ele é um outro processo, né? Então a gente não associa o português o inglês ao português. A gente associa o inglês ao real significado dele. Porque eu acho que isso que é importante, esse alerta, né? Porque, na verdade, não é que vem atrapalhar se a forma que for ensinada não for a forma correta, não é? Exatamente. E me diga uma coisa, e você sente assim que, através do curso, o aluno, eu sei que é individual, eu sei, mas assim, na maioria, o processo, ele se torna, eu diria, um tempo menor do aprendizado? Por exemplo, o que a gente tem na mente? A gente que estudou no passado acha muito difícil, estou falando eu, né? Uhum. E que é uma coisa que vai demorar muitos anos. Não. É lógico que depende de até onde você quer chegar. Mas chegar a um ponto onde você consegue entender bem, se virar bem, não é uma coisa que demora tanto, não. Em questão de 1 ano aí, você consegue estar, que nem eu te disse, com inglês básico bom, onde você consegue viajar, onde você consegue... entender, você consegue falar... Né? Quando você viaja e eles falam de uma forma assim rápida, né? Dentro do meu conceito, porque o meu inglês é muito pouco, então realmente... É complicado, né? É complicado. Não, mas é a prática mesmo. Aí né? eu tenho uma amiga que foi morar para lá e ela falava assim para mim, não, Amélia, no começo, né, demorou, mas depois a gente foi pegando. E eu fico imaginando uma pessoa se mudar sozinha para um lugar assim que não consiga falar nada, né? Não, a gente entende que hoje em dia a maioria das pessoas não tem todo esse tempo de 5 anos estudando inglês, 6 anos estudando inglês. Não, é um processo bem mais rápido, sim, justamente por ser uma coisa mais focada. Você vai se aprimorando. Sim. Não é? Mas não é uma coisa tão demorada, não. Bom, vamos para o intervalo? Vamos Tomar um pouquinho de água. Mas eu falo para você não sair daí não, que a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, praticamente encerrando o programa. Então, eu queria que você mais uma vez falasse para as pessoas, fizesse um convite. Olha, usa aqui a telinha para fazer um convite para as pessoas conhecerem o teu projeto, esse trabalho maravilhoso. Vamos lá então. Gente, não deixa para amanhã, não deixa para o ano que vem, para o mês que vem, um sonho seu. Se você tem esse sonho de falar inglês, ou mesmo se você tem essa necessidade, procura a gente, dá uma oportunidade, não pra gente, mas pra você, de quebrar essa barreira, de ver que você é capaz, de ver que você consegue. A gente acredita em vocês. A hora é agora, né? Exatamente, Isso a hora em é inglês, agora. ó, tem que ligar pro Ale, faz aí, conversa com ele direitinho e faz as aulas, gente. Nunca é tarde, pelo contrário. Só depende de nós, muitas vezes a atitude está ali, né? Tá tudo na nossa frente. E hoje eu estou mostrando uma grande oportunidade. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Você é um querido, viu? Imagina. Foi muito bom a gente ver a sua competência, o seu carinho, o seu amor pela área. Eu acho que é super bacana isso, né? O prazer foi meu. Passou o tempo que eu nem percebi, você acredita? Passou super rápido. Mas eu não posso encerrar o programa sem antes vou dar um beijo especial à minha prima querida Cristina. Um beijo, Cristina. Eu sei que você está assistindo. Parabéns, hein? Parabéns, tá vendo só? Que maravilha, não é verdade? Afinal, Alexandre aqui, olha, realmente, né, é um orgulho para todos nós, não é? Então, um beijo para você, um beijo aí para a tia, para toda a família. Mas a gente está encerrando e a gente quer dizer para você que, olha, os meus agradecimentos especiais ao Senhor, a você que está me assistindo e dizer que nos encontramos no próximo programa.